Olá pessoal, sou o professor Pedro, contador Pedro, né? E hoje vamos resolver aqui uma questão interessante de um concurso que fala sobre a alíquota efetiva do imposto de renda, né? É um assunto pertinente a todos nós na prática, né? Porque às vezes a gente, quando vai fazer a apuração do ajuste anual do imposto de renda, a gente verifica se aqueles que atentaram para isso, que a gente normalmente não paga aquela alíquota prevista nas tabelas em vigência, né? Normalmente você paga uma taxa, uma alíquota menor. Por quê? Porque você tem que considerar aquilo que efetivamente você pagou de imposto, né? Porque você tem algumas deduções, normalmente, que poderão até reduzir esse pagamento de imposto. Então vamos ver aqui como é que você consegue chegar à tal da taxa efetiva. Vamos lá, direto ao assunto. Considere o texto a seguir para responder a questão. Disponibilizado pela Receita Federal, em fevereiro deste ano, a tabela de imposto de renda 22 deve ser usada como parâmetro para atender quanto cada pessoa deve pagar para o fisco. Sua separação é feita por faixa de renda e para entendê-la é importante saber interpretá-la. Então você tem aqui uma tabela, lógico, né, que nós estamos à beira aí da reforma tributária, a tabela não é mais essa. De qualquer maneira, o modo de calcular vai ser exatamente o que a gente vai ver aqui, tá? O que vai mudar são os valores. Então você tem aqui a base de cálculo, né, a alíquota prevista e os valores a deduzir. Depois de somar todos os rendimentos tributáveis recebidos mensalmente, a pessoa deve verificar em qual faixa de renda se encontra. Basta fazer o seguinte cálculo: rendimento tributável vezes percentual da alíquota, valor a ser deduzido. A chamada alíquota efetiva difere da alíquota da faixa e é definida pela seguinte razão. Então, o que você efetivamente vai pagar de imposto em termos percentuais é o que você pagou mesmo, né, sobre aquele rendimento tributável, né, que é a base de cálculo para o imposto de renda efetivamente. Então ele dá um exemplo aqui, ó, dessa forma a alíquota efetiva de alguém que tem rendimento tributável mensais de R$ 10.000, se há de aproximadamente. Bom, nesse caso aqui, 10 mil está naquela última faixa ali, ó, acima de quanto? Acima de 4.664. Então a alíquota padrão é quanto? É 27,5. E tem um desconto aí, né, previsto de R$ 869,36, tá? Então o que vai acontecer aqui? Você vai fazer então, primeiramente, o cálculo da chamada renda tributável, né? O cálculo, a base de cálculo seria aqui no nosso exemplo R$ 10.000 aqui da questão. Se você pegar os R$ 10.000 e jogar na alíquota prevista pela tabela, você deveria pagar a princípio ali 2.750. Mas com o desconto previsto, né, de 869,36, você efetivamente, né, vai pagar quanto? Você vai pagar 1.880 e 64 centavos, tá? Então esse é o valor que efetivamente você vai pagar de imposto. E se você, usando aqui, né, essa formulinha, pegar então esses R$ 1.880,64 sobre a renda tributável, que no caso aqui é R$ 10.000, tá? Você vai ter um valor aqui de 0,1880, cortando aqui o zero nessa quarta casa decimal. Para passar para a porcentagem, como está na fórmula, né? Toda razão, todo número decimal para passar a porcentagem, basta multiplicar por 100. Ao multiplicar por 100, então você vai ter aí um percentual, uma alíquota de aproximadamente 18,8%, tá? Letra C. Então é assim que a gente calcula a alíquota efetiva que a gente paga no imposto de renda, tá? Chegamos àquele valor realmente tributável, aplicamos o percentual da tabela, deduzimos, né, os valores oficiais a deduzir, e depois fazer uma comparação do que foi efetivamente pago sobre a renda tributável, ok? Gostaram? Se vocês gostaram, curtam e inscrevam no nosso canal, de modo que vocês possam ter mais aulas aí para concursos públicos, para vestibular, Enem, e também aquelas dicas de imposto de renda. Bons estudos, até a próxima oportunidade.